Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 23.870 dólares. Bitcoin que consegue romper as máximas ontem, consegue romper os 25k, mas tem forte queda logo em seguida. E a pergunta do milhão agora é, será que essa queda que estamos tendo é uma correção para a gente retomar a tendência de alta? Ou será que formamos um topo global e a gente vai ter mais quedas aí, perdendo os 21 mil dólares e indo buscar novos fundos? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui fazendo uma análise do Bitcoin para vocês, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui e as oportunidades que a gente pode ter, tá? Então eu quero começar no semanal, né? Nunca perdendo a perspectiva aqui do longo prazo, e depois a gente vai discutir, indo abaixando os tempos gráficos para 1 hora, para o diário, para 4 horas. Então a gente vai cobrir todos esses tempos gráficos, tá? Também quero falar um pouco sobre o S&P 500, o principal culpado do Bitcoin ter feito essa queda, e vamos também atualizar a situação do sentimento que piorou nas últimas horas, beleza? E sem esquecer, obviamente, de onde estão as instituições se posicionando neste momento, tá? Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e corre lá no Instagram que eu vou responder várias perguntas hoje, tá bom? Vamos lá. Investidores, então primeiramente em relação ao Bitcoin aqui. Em relação ao Bitcoin, eu acho que é importante a gente entender que no semanal a tendência continua de alta, tá? Eu sei que muitos vão clamar por um topo duplo aqui neste momento, mas eu reitero que não é a maior probabilidade. A maior probabilidade não é o Bitcoin simplesmente formar esse topo duplo e ir buscar novos fundos, mesmo os ursos estando querendo muito isso. Claro que pode acontecer. O mercado, ele sempre vai ser ditado por probabilidades. Então a gente nunca tem certeza de nada. Mas a gente está numa tendência de alta, a gente rompeu as máximas e eu encaro isso aqui como uma correção, caras. Afinal, se os ursos não tivessem conseguido fazer esse movimento de baixo, o Bitcoin hoje podia estar nos 28, 30 mil dólares, tá? Então a gente tem uma resistência muito clara. Se o Bitcoin volta aqui e começa a fechar no 4 horas acima desses 25.300 dólares, a gente pode sim ter um movimento muito forte de alta e muito rápido, né? Mas vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Lembra, quando a gente tem um topo importante, muitas pessoas, pela análise técnica, erroneamente, colocam o stop logo após desse topo. Isso gera zonas de liquidez, zonas onde essas pessoas tendem a comprar, sendo estopadas, e também tendem a comprar acreditando que, não, agora vai, rompeu o topo de agosto, agora vai. Só que nos momentos óbvios da análise técnica, rompimento de topo, vamos comprar, você não tem que estar comprando, você tem que estar vendendo, tá bom? Por isso que a análise técnica é muito difícil de ser aplicada no criptomercado, porque ela te manda fazer, na maioria das vezes, o contrário do que deveria ser feito. Então ontem foi o dia que a gente mais vendeu Bitcoin no ano, tá? Entendendo, essa resistência é muito importante. Porém, se o preço começa a subir agora e vai para cima dos 25.300, você acha que eu vou vender alguma coisa? Caras, não vou, tá? Minha próxima zona de venda é só os 28 mil dólares. Afinal, se a gente passa daqui, depois dessa fraqueza que a gente teve no último dia, é uma demonstração clara e simples de que os 30k são logo ali, tá bom? Então, para mim, boa zona de realização de lucro e a próxima vai ser só nos 28. Falando agora de suportes, entendendo que a tendência ainda é de alta. Falando de suportes agora, eu quero destacar para vocês que, mesmo essa nossa queda, que realmente foi feia, não é uma queda que me preocupa tanto assim, tá? Porque a gente ainda está testando zonas de Fibonacci, cara. A gente, na verdade, testou 0,5 aqui. Eu vou começar a ficar preocupado se o Bitcoin continuar caindo e perder a região dos 22.800 dólares. Seria uma fraqueza que eu não estava esperando e a partir daí eu posso ter que rever essa posição tão otimista que eu estou nesse momento, tá? Mas agora isso aqui é um pullback. Isso é simplesmente um pullback, tá? Inclusive o maior volume desse pullback, ele não está nesse topo, ele está na base, onde gerou o movimento. A gente tem volumes muito grandes também aqui, olha só, antes do topo. Então, assim, volumes maiores abaixo que no topo. Então, eu sei que no diário ficou horrível esse candle aqui, mas mesmo assim também não foi o candle com maior volume da alta.
Então eu não me preocupo no sentido que a gente vai começar a despencar daqui, porque a gente está em tendência de alta ainda em praticamente todos os tempos gráficos. Quais tempos gráficos a gente começou a assumir uma tendência de baixa? O curto prazo, né? Então abaixo de uma hora ainda é discutível aqui, mas abaixo de uma hora, no 15 minutos, a gente já formou uma tendência de baixa e a gente vai ter alguns desafios acima do preço agora, né? Então a zona aqui, ó, dos 24.300 dólares já começa a ser uma zona chata para mim. É uma zona onde a gente começou o dump e é uma zona onde eu vou traçar o Fibonacci aqui, ó, vai ser justamente a região do 0,5 de Fibonacci, tá? Então, para mim, a zona que a gente precisa romper para sair dessa confusão é entre esses 24.300 e os... Pô, eu tenho que colocar os 25 mil dólares, galera. Porque realmente, os 25 mil dólares é uma zona, assim, importante, né? Uma zona psicológica e tal. Então, para mim é muito claro, ó. Pô, não fiz vendas aqui quando tava todo mundo comprando. Tô muito exposto. Cara, pode fazer pequenas vendas aqui nessa região entre os 24.300, 25.200, tá? Passou daqui, cara, não pense em vender. Pensa em se segurar na cadeira, não fazer nada, porque provavelmente a gente vai para os 28, 29, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que a partir dessa tendência de baixa, a gente está formando um padrão baixista, né? Um padrão de continuação dessa mini tendência de baixa que a gente formou. Então, caso o preço venha aqui e rompa esses fundos, é um mau sinal, é um sinal talvez do teste de suportes mais próximos dos 23 mil dólares, tá? Então eu vou destacar algumas zonas aqui. Primeira zona que eu destaco é esse ponto de controle do dia anterior, do dia de hoje, nos 23.700 dólares, tá bom? Perder aqui para mim seria um primeiro mau sinal, né? Seria um sinal de fraqueza no curto prazo. E perder o fundo, obviamente, acarretaria também numa continuação da baixa, o que seria muito ruim para o Bitcoin, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui pela análise técnica é que a gente acabou de deixar um topo importante aqui nessa região dos 24, tá? Então seria legal a gente retomar os 24 mil dólares para sair dessa confusão aqui, porque se a gente não conseguir romper esse topo, vir aqui e romper é um mau sinal no curto prazo, beleza? Ao meu ver, a gente continua tendo a oportunidade sim de pensar em acumulação nessa região. Eu estou rebalanceando as vendas que eu fiz timidamente ainda. Se a gente chegar mais próximo dos 23, eu vou rebalancear mais. Aqui para mim é a melhor zona para rebalancear e olhar para cima. Perdeu os 22.800? Opa, vamos rever o que está acontecendo com um vídeo específico para tal. Beleza? Outro ponto muito importante que a gente pode destacar é o sentimento, né? Olhando o sentimento aqui, a gente tem alguns fatores que eu quero destacar. O primeiro é que a gente realmente fez um rompimento muito bonito, né? Todo o nosso movimento de alta, desde os 21.300 até os 25, foi muito bonito. Grande parte dessa queda que a gente teve aqui, para mim, não há dúvida, é explicada pelo S&P 500. Se o S&P 500 não tivesse despencado, caras, provavelmente a gente ainda estava próximo dos 25 mil dólares. Então olha o que aconteceu e o que fez o Bitcoin despencar. O S&P 500 estava nos 4.130 ontem. Ele começou a cair aqui por volta das 4h30 da tarde. E chegou a cair 2%, galera. Nesse momento ele está caindo aqui 1,8%, sabe? Então, se o S&P 500 vier aqui e romper no 4 horas esse suporte dos 4.050 pontos, cara, tá abrindo agora o mercado, a gente pode ter bastante volatilidade agora para tentar fazer esse rompimento, é um mau sinal. Mas isso vai me deixar pessimista com o S&P 500? Ainda não, tá? Eu vou ficar pessimista no S&P 500 se a tendência de alta clara que a gente está aqui no diário e no semanal, para mim, também é uma tendência de alta depois do pivô, tá? Mudar. Para mim, ó, isso aqui é uma tendência de alta. A gente está testando o suporte anterior. Se a gente vem aqui, rompe essa região, ó, primeiramente, 3.900, liga o alerta. Faz o pivô aqui, nos 3.800 e tal, ferrou. Aí sim, a gente volta para uma tendência de baixa, que é uma tendência de baixa que a gente teve no ano de 2022, é uma tendência de alta no mensal também. Poderia argumentar. Não que quem está falando está numa tendência de baixa no semanal está errado, mas é subjetivo. Né? No mensal a tendência claramente é de baixa, no semanal a gente formou um pivô, então para mim é uma tendência de alta aqui. No diário então nem se fala, é uma clara tendência de alta, beleza? Então cuidado com esses pontos no S&P. Esses pontos no S&P podem fazer o Bitcoin se jogar. Se jogar para os 17? Dificilmente, tá? Eu só imagino o Bitcoin nos 17 se o S&P 500 fizer algo assim, ó. O que eu acho extremamente improvável, tá bom? Mas a gente nunca pode subestimar
o S&P 500, a gente sabe que a gente está num momento de incerteza global gigantesco, né? Mas são justamente nesses momentos de incerteza que geram as maiores oportunidades. Por quê? Porque quanto maior o risco, maior o potencial retorno. Isso é a lei do mercado, risco-retorno, na prática, galera. Então, se você não assumir riscos nos momentos de incerteza, você só vai assumir riscos em topos. Normalmente, topos são formados quando o mercado está eufórico, está tudo certo, nada vai dar errado. Aí você fala, não, agora é o momento, agora a macroeconomia está linda, agora é o momento de investir. Vai ser tarde demais, beleza? Você tem duas opções. Ou você toma risco nos momentos que está todo mundo falando que o mundo vai acabar e que, ao meu ver, são os momentos corretos, ou você fica olhando para realmente pegar uma tendência, né? Operar as retrações e tal. Mas, ao meu ver, pensando em investimento de longo prazo, no Bitcoin, no S&P, os momentos de compra são nos momentos de incerteza, tá? Eu não comprei S&P 500 aqui, cara. Não comprei isso aqui. Porque tava todo mundo feliz. Eu comecei a comprar S&P 500, vocês sabem, quando a gente caiu ali para os 3.800 e tal. Fui comprando até os 3.500, fiz minha posição no S&P 500, tô feliz da vida. Isso quer dizer que eu acho que, pô, não vai cair mais? Eu já falei, eu acho que não rompe os 3.500. Pelo menos esse ano. Mas, isso quer dizer que eu não estou preparado caso rompa? Não. A maior parte do meu portfólio agora, depois da subida do Bitcoin, é caixa. E caixa para quê? Caixa para aproveitar a oportunidade caso o preço caia. Mas a gente não tem certeza que vai cair. Então a gente precisa tomar riscos nos momentos que está todo mundo falando que vai cair. E é isso que eu vejo no mercado. Me desculpem, tem muita gente falando aí que a turma tá otimista e tal. Não é isso que eu vejo. Eu vejo a maioria pessimista, a maioria rezando para o Bitcoin voltar nos 20 mil dólares, porque não aproveitou as oportunidades de ouro que a gente teve quando o Bitcoin foi lá na região dos 15, 16 mil dólares. Eu não acho que o Bitcoin vai voltar nessa região, mas eu posso estar enganado. Então, o que a gente faz quando o preço sobe? Caixa para comprar se o preço despencar, beleza? Então não é, pô, eu vou ter caixa infinito ou eu vou ficar completamente comprado. Não. É um pêndulo. Você tem que ir dosando isso de acordo com o seu perfil de investidor e com o que você acredita do mercado a partir da sua estratégia. Correto? A minha estratégia é simples. Tá todo mundo em medo, tá todo mundo falando de S&P 500 e Bitcoin a 12 mil, S&P 500 a 3 mil, eu compro. Agora eu não vejo galera falando de Bitcoin a 30 mil. Vejo muito mais falando de Bitcoin a 20. Então, na minha opinião, a maior probabilidade é os 30. Correto? Posso estar enganado. Por isso nós temos caixa. Beleza, então continuando aqui, né? Vamos continuar falando do Bitcoin. Vamos analisar essa altinha que a gente acabou de ter, né? Porque foi um movimento legal. E é um movimento aqui com muita compra, né? Um movimento com muita compra. O sentimento do Bitcoin piorou, tá? Nas últimas horas, assim. A gente tem um long short ratio de 1.22 agora. E, assim, nós estamos chegando justamente naquela região dos 24.300 e tal. Então, esse aqui é um gatilhozinho para você que não vendi nos topos e tal. Quero rebalancear, quero fazer algumas vendinhas. As faça, tá? Começa aos poucos a colocar... a realizar um pouquinho, entendeu? Eu particularmente não vou fazer, por quê? Porque eu já vendi ontem. Então, eu não vou operar essa mini tendência de baixa aqui do Bitcoin. Porque quantas vezes, né, o Bitcoin, ele rompeu para baixo, tinha as resistências acima e simplesmente ele foi embora. E por que isso? Porque a tendência é de baixa e a gente tem uma maioria pessimista no mercado. Então, eu não vou estar vendendo Bitcoin aqui. Talvez alguma altcoin, né? Logo depois aqui eu vou para o escritório ajudar o Matheus para a gente encontrar alguma altcoin para a gente shortar. Beleza? Então, ó, o sentimento deu uma piorada. O long short rate está em 1.2. É um mau sinal, mas assim, não me preocupa tanto, tá? Eu acho que me preocupará se a gente voltar para aquela região de 1.7 e tal, não sei o quê. Mas como a gente teve muitas vendas ontem e a gente entende que nos momentos que a turma tá vendendo, a gente tem que olhar para acumular uma tendência de alta, é o que eu farei, tá? Independentemente se esse long short ratio subir para 1.7 e tal, se muita gente vender na tendência de alta, eu estarei comprando. É isso que a gente viu ontem. Por isso que a gente começou a comprar ontem, beleza? Tranquilo.
Continuando então, né, e falando um pouquinho aqui agora sobre as ordens das instituições pra gente finalizar. Vamos lá. Cara, bom rompimento dos 24 mil dólares. Hein? Vamos ver se a gente consegue se manter acima dessa região. Vamos lá, pouquíssimas ordens, caras. Vou ter que diminuir aqui, ó, 400, pouquíssimas ordens. Então, a gente tá numa terra de ninguém, turma. Não tem nada acima, não tem praticamente nada abaixo. Esperem volatilidade para as próximas horas, tá bom? E detalhe, se o preço voltar ali nos 23.600, para mim, claramente é buy zone, tá? Ó, 23.600 até os 23.200, até os 23 mil dólares, estarei rebalanceando e comprando caso o preço volte aqui, tá bom? Mas vamos ficar de olho aqui, tá? Para quem não vendeu nada ontem, cara, talvez seja o caso de você, aos poucos, ir colocando dinheiro no bolso à medida que mais e mais pessoas vão comprando, igual a gente teve aqui agora, uma comprinha forte. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de, além de trabalhar esse curto prazo que a gente trabalha, né? Essas exposições de curto, médio prazo, também tem uma estratégia de longo prazo, né? Eu não estou mexendo nos meus investimentos de longo prazo. A porcentagem continua a mesma, desde os 15 mil dólares, cara. A única coisa que a gente faz é rebalancear. Afinal, né, mesmo a turma clamando aí por um Bitcoin a 12K, dos 15 a gente subiu mais de 50%, 55%, cara. Então, os 10% que eu tinha nos 15, hoje seriam muito mais. Né? Mas o que a gente faz? A gente vai colocando dinheiro no bolso, a gente vai formando caixa, tá? Nunca se esqueça de investir em Bitcoin para o longo prazo, caso você seja como eu, um cara que acredita demais na tecnologia. Né? O Bitcoin é o ativo que eu mais tenho hoje e, ao meu ver, sempre vai ser o ativo que eu mais vou ter. Porque a gente acredita e é mais fácil acreditar quando a gente está numa tendência de alta infinita, não é? Então, vamos pensar no curto prazo, sim, para quem não vendeu, fazer algumas vendinhas agora e colocando dinheiro no bolso, mas para o longo prazo, cara, siga a sua estratégia de longo prazo, beleza? A minha é rebalancear quando a gente sobe muito e tal, a sua pode ser diferente, siga ela, invista em Bitcoin para o longo prazo, beleza? Então é isso, um forte abraço, me estendi demais nesse vídeo, mas não esquece de correr lá no meu Instagram, que a gente continua a conversa lá. Um forte abraço e até daqui a pouco.